Olá, me chamo Gabriela de Greco. Estamos aqui com mais um episódio do podcast Daily Mantra para mulheres inteligentes que procuram ser sua melhor versão. O tema de hoje é obsessão versus obstinação. Qual é o limite da loucura, aquele aspecto em que você olha para o que você está fazendo e você fala, caramba, eu estou sendo obstinada, eu quero muito uma coisa, eu quero muito alcançar algo. Ou qual que é aquela linha tênue que diz, isso aqui tá ficando obsessivo, isso aqui tá passando dos limites, eu tô me tornando uma pessoa que eu não gostaria de ser. Quando nós queremos muito alcançar alguma coisa, a gente se dedica, a gente pensa nisso, a gente tenta fazer o possível para chegar mais perto disso, né? Eu falo muito sobre relacionamentos, né? Então, quando a gente tiver essa ideia de relacionamentos mesmo, se você gosta de alguém, você vai lá, você mostra que você gosta, você se dedica à pessoa, né? Chega perto da pessoa, conversa com a pessoa, tá sempre querendo estar perto. E isso com tudo na nossa vida, né? Se você quer algum trabalho específico, você vai lá e você estuda para aquela profissão, você faz o processo seletivo para aquilo, você se dedica para conquistar aquilo. Se você quer algo material, você faz a mesma coisa, né? A dedicação, ela é extremamente importante para o nosso desenvolvimento como seres humanos, né? Quando você deixa de se dedicar, deixa de ser obstinado para as coisas elas viram banais. Tanto faz se aconteceu, tanto faz se não aconteceu. Existe um limite, inclusive que eu já tratei em outro episódio, sobre o estoicismo, né? Que é a ideia de quando você não pode fazer com que algo aconteça, quando o poder não está nas suas mãos. Então, nesse momento, sim, você tem que deixar que as coisas aconteçam como elas têm que acontecer, porque você não tem o poder. Porém, existem várias coisas na nossa vida que só dão certo porque a gente tenta, porque a gente corre atrás, porque a gente faz aquilo acontecer. E se a gente não faz acontecer, aquilo não vai para frente. O universo ele trabalha de uma forma muito interessante, que eu sempre percebi isso, né? Às vezes você tem um sonho e ele tá na sua mente, você quer muito realizar aquilo, mas você não faz nada para que aquilo aconteça, porque você meio que não projeta ele para a realidade, sabe? É tipo um sonho distante, alguma coisa que você acha que é meio inalcançável, sabe? Você fica pensando, e se for para acontecer, vai acontecer. Mas você já parou para pensar que o universo pode estar esperando só uma ação sua, só um passo seu, para que todas as portas para aquilo se abram? Eu acredito muito nisso, que se você der o primeiro passo, o universo ele vai dar toda a estrada que você precisa. Mesmo que você não veja todos os degraus, mesmo que você não enxergue todo o caminho, ele vai abrindo de acordo com o que você vai andando. Você já deve ter passado por situações na vida em que você não via saída, que você olhava para o que você estava passando e falava, caramba, eu não sei como sair disso, eu não sei como fazer para que isso aqui dê certo, eu não sei o que vai acontecer a seguir, eu estou com medo. E de repente, você está nos dias de hoje olhando para isso que aconteceu no passado e falando, caramba, passei por aquilo, passei. Algo que era desesperador para você na época, hoje se tornou passado. Por quê? Porque já passou, já aconteceu. Então deu certo. O caminho, mesmo que não fosse o caminho que você estava esperando, você conseguiu passar por aquilo. Então essa é a mesma ideia de quando você dá um passo, o universo abre o caminho todo. Porque você está tomando a ação de colocar aquele seu pensamento, a sua ideia, o que você imaginou na realidade. E esse é o grande ponto da obstinação. É quando você entende que o seu papel é criar as suas ideias. Se as suas ideias elas foram feitas para você, então você as cria. Eu me lembrei agora de uma coisa bem interessante, né? Que o Michael Jackson ele acreditava que basicamente as ideias das músicas, né, as inspirações dele ficavam pairando, vamos dizer assim, no mundo invisível, né, como se fosse um outro paralelo da mente. E que quem tivesse na mesma sincronia, na mesma vibração que aquilo, né, que aquela ideia, conseguiria alcançar primeiro. Com relação a isso, porque ele tinha muito medo do Prince conseguir as músicas primeiro que ele, então ele até às vezes não dormia, ficava acordado por conta desse medo de perder as inspirações e querer ser o primeiro a poder colocar aquilo no papel e realmente fazer aquilo, né?
no real, no mundo físico. E às vezes a gente olha para essa situação e acha que é loucura, né? E fala, nossa, mas isso é obstinação, olha onde ele chegou. Olha o tanto de coisa que ele conquistou. Porque ele foi obstinado. Porque ele tirou as ideias do papel, da mente, e passou para a realidade. E muitas das vezes a gente tem medo, né? A gente acha que a gente não consegue, que a gente não é capaz, que aquilo ali não é pra gente. Então por que você está imaginando aquilo se aquilo não é pra você? Se está na sua mente é porque é possível, é porque há uma possibilidade daquilo ali ser possível de acontecer na vida real. Nosso medo, muitas vezes, ele nos trava completamente assim nas situações. E a nossa obstinação, ela tem a ver com a coragem também. É a coragem de enfrentar esse medo. É a coragem de você enfrentar aquilo ali que vai querer te parar, as decepções. A obstinação, ela tem a ver com você bater na mesma tecla até conseguir acertar a nota. Porque a gente tem aquela ideia de, tentei e não deu certo, tentei de novo e não deu certo, caramba, vou desistir. Só que às vezes o ponto está ali, está correto. Só que às vezes você tem que maturar um pouco mais, se esforçar um pouco mais, tentar uma outra técnica dentro daquilo ali mesmo. Só que a gente desiste. A gente desiste muito fácil. A gente está numa geração hoje. Eu não estou dizendo que as gerações passadas não tinham problemas, mas eu percebo que a gente está numa geração hoje em que tudo é muito rápido. A gente tem tecnologia, tudo muito rápido pra gente, quando a gente quer, a gente não precisa esperar, são segundos. Se algo demora um pouquinho mais para abrir, para poder carregar, você já desiste, você já não quer. Então isso acaba trazendo problemas também, porque a gente quer que a nossa vida, os acontecimentos, as manifestações aconteçam de forma rápida. E não é assim que funciona. Algumas delas acontecem sim de forma rápida, mas tem outras que não. E uma coisa que empaca muito as manifestações é quando você passa da obstinação para obsessão, que é o momento em que você trava as suas manifestações. Porque você ser obstinado e você querer que algo aconteça é muito positivo, você está se esforçando para isso, está colocando o seu potencial, tudo que você tem ali disponível para alcançar aquilo. Porém, no momento em que passa a linha e se torna obsessão, que é quando você deixa de dormir, você deixa de fazer as coisas da sua vida, você deixa de viver, ter paz, ter paciência, porque você está fissurado nisso, é o momento que você trava aquilo de acontecer na sua vida, porque daí já passou de ser simplesmente uma coisa saudável e se torna um mal na sua vida. E é engraçado que às vezes a gente não percebe, né? Quando as coisas elas passam de uma curiosidade, de uma vontade, de repente se torna uma obsessão. Se tem uma coisa que eu gosto muito e eu passo horas assim vendo, porque pra mim é muito divertido, é muito legal, são teorias da conspiração, eu amo. Mas ao mesmo tempo, se a gente não toma cuidado, se eu não tomo cuidado, isso pode se tornar obsessivo. Porque eu posso assistir demais. A mesma ideia daquelas pessoas que gostam de, por exemplo, conteúdo assim de crimes, né? Que escutam podcasts, livros, ou pessoas que gostam de conteúdo de terror, né? Filmes, séries, qualquer tipo de coisa. Não, eu estou citando aqui coisas que eu gosto, né? Mas também existem outras coisas que parecem ser boas, mas que também podem passar um nível a serem obsessivas e serem ruins. Como, por exemplo, você gosta muito, nossa, eu amo muito minha família. Eu amo muito minha família. São pessoas que eu amo demais, pessoas que eu quero perto de mim. Só que daí você coloca a sua família num nível tão superior em que nada vai contra a sua família. Então você pode viver assim no limbo, mas a sua família tá lá. Você se humilha, você se coloca em situações horríveis por conta da sua família. Eu tô dando um exemplo. Eu já tinha citado isso em outro episódio, né, sobre a questão dos extremos, que todo extremo é ruim. É a mesma questão da obsessão. A obsessão é quando você foca demais em algo que era para ser saudável e acaba não sendo. Acaba sendo algo em que te domina. Eu também falei em outro episódio sobre a questão do equilíbrio e a importância disso. Quando a gente passa desse limite, a gente deixa de conseguir controlar as nossas emoções e as nossas vontades da forma correta.
Porque quando algo se torna obsessivo, é como uma doença, ela te corrói, eu preciso fazer isso, eu preciso saber o que essa pessoa está pensando, eu preciso saber o que ela quer, eu preciso conseguir isso de qualquer forma. E isso é ruim, porque isso te deprime, isso te coloca numa posição de nada mais importa, a vida nada mais tem sentido, nada mais tem importância, porque o meu foco principal está só nisso. E muitas vezes somos nós mesmos que colocamos pedras gigantescas no nosso caminho e que faz com que as coisas não aconteçam, que as coisas não vão para frente, que não andem rápido. Por quê? Porque a gente está criando obsessão. E obsessão é um problema e impede sim das coisas acontecerem. Porque a ideia da manifestação é a ideia da naturalidade, é como sentir que aquilo já faz parte da sua vida, que aquilo já é seu. Então é natural. Uma manifestação muito rápida, que geralmente eu consigo fazer sempre assim, é quando... É muito engraçado, mas geralmente eu consigo fazer bastante com comida. Eu às vezes estou tranquila, de repente eu penso, nossa, que vontade de comer um sorvete, né? É tão gostoso. Ai, que vontade de comer uma pizza. Tipo, uma coisa simples assim, sabe? Boba, só um pensamento. Às vezes não é nem uma fala mesmo, é só um pensamento. Quando chega, às vezes no mesmo dia ou na mesma semana, chega alguém me oferecendo sorvete, chega alguém me oferecendo pizza, exatamente aquela comida que eu queria. E na hora eu lembro e falo assim, caramba, eu manifestei isso, né? Eu não tinha lembrado. Então a ideia da manifestação é algo natural, é algo tranquilo, algo que você esquece. Sabe quando você faz aquele pedido e você esquece? Você, nossa, pedi, nem lembrei. É essa questão, é a questão da paz, de você estar tranquilo, de você não estar necessitando aquilo. Porque se você não estiver necessitando, você não está criando uma barreira, não está criando um empecilho para que aquilo chegue em você. Existe um tipo de, vamos dizer assim, complicação de gravidez. Eu estava vendo até esses dias sobre isso, que estava falando sobre o fato de quando ocorre o sangramento nesse período em que o bebê está se encaixando, né, dentro do nosso organismo, que ali no comecinho, quando você descobre a gravidez, às vezes tem algum sangramento, tem alguma coisa, é relacionado à expulsão daquilo ali. Então é como se seu corpo ele estivesse olhando aquele bebê, não como um bebê, mas ele está olhando aquilo ali como eu preciso expulsar isso, porque isso aqui não é certo, é algum problema, isso não é normal, então ele quer expulsar aquilo. Então, o que é recomendado, né, para a mulher fazer nesse período? Ficar em repouso, não ficar se movendo muito, não ficar se movimentando muito, não criar agitação no próprio corpo para que não haja mais essa expulsão. E é engraçado essa comparação, mas se a gente for olhar a manifestação é bem similar, porque no momento em que há muita agitação, há algo muito diferente do habitual, do saudável, o corpo, a mente, ela é como se ela ficasse em alerta. Então ela não quer aquilo, ela quer expulsar, porque aquilo não é natural. Então se você pede uma coisa, mas aquilo vira obsessão, o seu sistema, a sua mente, ela já começa a entender que aquilo ali é um problema, que aquilo ali é uma coisa ruim. Então ela não vai ajudar a trazer aquilo, ela vai espantar cada vez mais. Agora, quando você faz a manifestação de forma saudável, de forma relaxada, de forma a entender que virá no momento que tiver que vir, não ficar pensando nisso, não ficar ansiando por isso, quando você estiver relaxado, daí sim a manifestação acontece, daí sim as coisas vêm para a nossa vida, os nossos desejos e as nossas realizações. A manifestação, ela é o puro amor. É a ideia do pacífico, do calmo, daquilo que é aconchegante, daquilo que é saudável, daquilo que é natural, daquilo que é bom. Então, se você quer manifestar de forma excelente, você tem que ser excelente também nessa administração das suas emoções. Chegamos ao fim de mais um episódio. Uma delícia esse tema, super tranquilo, pra gente poder conseguir lidar no nosso dia a dia, né? O mantra de hoje é: as minhas manifestações me tornam obstinado, não obcecado. Até o próximo episódio do podcast Daily Mantra. Beijinhos!